Bem, vamos continuar o nosso módulo Obrigação Tributária. Agora, na sua parte 4, nós estamos olhando as hipóteses de responsabilidade de terceiros. Vimos a responsabilidade solidária do artigo 134 do Código Tributário Nacional e agora vamos olhar as responsabilidades por infração, que estão nos artigos 135 até 138 do CTN. Então, vamos lá. Responsabilidade por infração. De acordo com o artigo 135, são pessoalmente responsáveis, olha o tipo de responsabilidade. Na responsabilidade de terceiros que nós vimos no final da parte anterior, a responsabilidade era solidária dos pais pelos tributos devidos pelos seus filhos menores, tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados e curatelados e por aí afora. Agora não. Agora a responsabilidade é pessoal, ou seja, a responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, etc, etc. E aí vem as pessoas referidas no artigo anterior, que é o artigo que nós estudamos de responsabilidade solidária. Os pais, tutores, curadores, administradores de bens, os síndicos comissários, que são os atuais administradores judiciais, o inventariante, os sócios, no caso de sociedade de pessoa de liquidação, todas aquelas pessoas que nós vimos como solidariamente responsáveis nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis do artigo 134, se porventura vierem a praticar uma infração tributária, terão agora sim a responsabilidade pessoal. Ok? Os administradores de bens, nós vimos no inciso 3 do artigo 134 anterior da responsabilidade solidária, eles são solidariamente responsáveis com o proprietário dos bens nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Mas vamos imaginar que eu vou viajar para o exterior, vou passar 2 anos no exterior e deixei os meus bens para serem administrados por um administrador de bens com uma cláusula contratual na qual esse administrador de bens está proibido de alienar os meus bens. Mas, ferindo o contrato, praticando uma infração, portanto, ele aliena os meus bens e cria com isso uma obrigação tributária para mim, que sou o contribuinte. Então, neste caso, por ter cometido a infração, a responsabilidade deixa de ser solidária entre eu e ele responde pessoalmente. Estão aqui citadas as pessoas referidas no artigo anterior, todas elas. Depois, os mandatários, prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica ou de direito privado. Ok? Pessoas jurídicas de direito privado. Então, na verdade, sempre que essas pessoas, através de uma infração, vierem a criar uma responsabilidade, uma obrigação tributária para os respectivos contribuintes, a responsabilidade deixa de ser solidária para ser pessoal. E nesses casos, mesmo que não existisse responsabilidade solidária dos mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que não houvesse responsabilidade solidária antes, não estão previstos no artigo 134, mas se agirem através de uma infração e criarem obrigação, passam a ter responsabilidade pessoal. Muito bem. Então, a grande característica da responsabilidade por infração é que ela deixa de ser solidária para ser pessoal. Mas tem um detalhe importante. Há uma jurisprudência um pouco vasta com relação a esse artigo 135, porque até que ponto essa responsabilidade passa a ser pessoal? Porque o texto, eu vou colocar aqui o texto do caput, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
né? Então, a coisa não é muito bem definida. Há um arcabouço jurisprudencial que nos facilita o entendimento desse artigo 135. Vamos lá. De acordo com o STF, o sócio não responde em se tratando de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A LTDA, é lógico, a característica da empresa da LTDA, da responsabilidade limitada, é exatamente o sócio não responder pelo total da dívida, só responde até a participação do patrimônio na empresa. Pelas obrigações fiscais da sociedade, quando não se lhe impute conduta dolosa ou culposa com violação da lei ou contrato. Então, o STF deixa bem claro aqui o princípio da entidade. A pessoa jurídica não se confunde com o sócio. O sócio, a fazenda pública está cobrando da pessoa jurídica, ela não pode, pelo simples fato do indivíduo ser sócio, redirecionar a execução fiscal para o sócio. Há que se comprovar que esse sócio teve conduta dolosa ou culposa com violação de lei ou contrato. Isso é muito importante. Não pode simplesmente redirecionar a execução para o sócio e fim de papo. Ok? E, na verdade, isso é uma prática da Receita Federal, principalmente. Ela entra com a ação de execução fiscal contra a empresa e imediatamente entra contra o sócio também, como se ele já fosse responsável, independente de ter comprovação de que ele teve conduta dolosa ou culposa com violação de lei ou contrato. Certo? Muito bem. Uma outra posição, STJ, súmula 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Nós vamos ver um arcabouço volumoso aqui, jurisprudencial, com relação a isso. Então, a súmula 430 é muito clara. O simples fato de uma empresa não pagar não quer dizer que o sócio possa ser cobrado. Não há, por esse fato... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Fato só, responsabilidade do sócio no pagamento do tributo, ok? É aquela mesma história que determinou o STF, há que se provar a conduta dolosa ou culposa com infração de lei, estatuto, contrato. Muito bem. A solidariedade do sócio pela dívida da sociedade, de acordo com o STJ, só se manifesta quando comprovado que no exercício de sua administração praticou os atos elencados na forma do artigo 135 do CTN. Vamos lá dar uma volta para o artigo 135 para a gente reforçar. Pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Há necessidade da comprovação desse fato. E continua dizendo... do CTN, não se pode, pois, atribuir tal responsabilidade substitutiva quando sequer estava investido das funções
diretivas da sociedade. Portanto, se o sócio sequer era administrador, sequer tinha gerência na sociedade, o simples fato dele ser sócio não faz com que possa ser direcionada a execução fiscal para ele. Certo? Isso é muito importante. Na verdade, com essa prática da Receita Federal de redirecionar a execução fiscal para o sócio rapidamente, assim, às vezes até simultaneamente com a da empresa, faz com que muitos sócios que não têm muitos conhecimentos acabam ou pagando, ou têm bens penhorados, etc. Então, há que se tomar muito cuidado com relação a isso. E existe uma ação, porque quando há execução fiscal, o contribuinte é citado num processo de execução fiscal, ele tem duas possibilidades só. Em 5 dias, ou paga ou oferece um bem à penhora para poder discutir a dívida. Caso contrário, ele não pode discutir a dívida baseado na Lei 6.830 de 80. No entanto, hoje a jurisprudência já aceita a exceção de pré-executividade. É uma forma do sócio, por exemplo, tirar o redirecionamento da execução fiscal para ele, para o sócio, sem que ele faça a penhora de um bem para discutir, sem que ele ofereça um bem à penhora para discutir a dívida. Certo? Chamada exceção de pré-executividade. É muito utilizada, uma vez que a Receita vem com muita frequência fazendo isso. Joga o barro na parede, né? Se colar, colou. Entra com ação de execução fiscal contra a empresa e também contra o sócio. Muito bem. Ainda em nível jurisprudencial, é assente na Corte do STJ que o redirecionamento da execução fiscal e seus consectários legais, as suas consequências, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração de lei ou contra o estatuto. É o que está, literalidade, é o que está no artigo 135 do CTN, no caput, que nós já repetimos aqui. Ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. Essa é uma possibilidade também, né? No caso de ser dissolução irregular da empresa. Então, vejam que a jurisprudência é volumosa no sentido de que o simples fato da empresa não pagar não causa responsabilidade nem solidária nem pessoal do sócio. Há que se comprovar que ele agiu de forma dolosa ou culposa praticando essas infrações para que aí sim possa ser redirecionada a execução fiscal para ele. Prevalece o princípio da entidade. A dívida é da empresa e não do sócio. Certo? Muito bem. Depois vem o artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, olha aí a expressão perigosa, de novo, salvo disposição de lei em contrário. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ok? Então, o artigo 136 é literalmente forte. Não interessa se o cara agiu intencionalmente. Tanto é assim que na jurisprudência, eu vou voltar aqui, observe que o STF considera que tem que haver conduta dolosa ou culposa. No caso de culposa, pode não ter tido a intenção, o sócio, de fazer aquilo. Portanto, o artigo 136 determina que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Ok? Não interessa se ele teve ou não a intenção de praticar aquela infração. Ok? A responsabilidade, nesse caso, é objetiva, ou seja, não depende da subjetividade, certo? Da intenção dele. Muito bem. Mas o STJ considera o seguinte, porque, na verdade, antes de lermos essa jurisprudência, na verdade, a letra do artigo 136 é muito dura,
Não interessa a intenção do agente, não interessa, o fato é que ele terá responsabilidade. Mas o STJ determina o seguinte: apesar de prever o artigo 136, que a responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É aquela que não depende da intenção. A responsabilidade subjetiva é aquela que depende da subjetividade, da intenção. A responsabilidade objetiva não. A responsabilidade objetiva independe da intenção. Então, o CTN realmente prevê que a responsabilidade é objetiva. Mas o STJ admite, e não de uma forma matemática, mas admite temperamentos. Admite temperamentos na sua interpretação, diante da possibilidade de aplicação da equidade e do princípio da lei tributária in dubio pro contribuinte. Ok? Então, na verdade, o que eu quero que vocês tenham em mente dessa jurisprudência do STJ? Não é uma coisa precisa, matemática, mas saber que o STJ entende que o artigo 136 não pode ter essa rigidez absoluta da sua letra. Ok? Independe da intenção do agente, fim de papo. Não precisa saber de que forma isso pode ser aplicado na prática. Basta saber que o STJ admite temperamentos na interpretação do artigo 136 do Código Tributário Nacional. Basta ter esse conceito importante jurisprudencial. Ok? Muito bem. Em seguida, nós vamos para o artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente. Então, na verdade, o artigo 137, ele é uma repetição do 135. Ele é, vamos dizer assim, uma explicação mais detalhada do artigo 135. É a responsabilidade pessoal. Mas vamos ver o que ele determina. A responsabilidade é pessoal ao agente, inciso 1. Quanto às infrações conceituadas por lei como crime ou contravenção. Mas aí vem um aspecto importantíssimo que começa aqui. São as chamadas excludentes de responsabilidade, situações nas quais não haverá a responsabilidade do agente. Excludentes de responsabilidade são duas que nós vamos ver agora. Salvo quando praticados no exercício regular de administração, a primeira delas, exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem dê direito. Então, vamos dar um exemplo dessas duas excludentes de responsabilidade. Vamos imaginar que em uma determinada empresa, o contrato social, o estatuto da empresa, determina que o diretor pode realizar negócios até R$500 mil. Ou o gerente pode realizar negócio até R$500 mil e o diretor até R$1 milhão. Esse gerente, se ele realizar negócio até R$500 mil, ele está no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego. Então, ele não terá responsabilidade tributária sobre os tributos que surgirem em função daquele negócio. Agora, se ele ultrapassar, fizer um negócio acima da capacidade lhe atribuída pelo contrato ou estatuto, ele vai estar fora do exercício da sua administração e, portanto, ele pode sim ser responsável. No entanto, se ele estiver expressamente, por escrito, portanto, expressamente autorizado pelo diretor que pode realizar negócio até R$1 milhão, ele também não terá responsabilidade.
Então, são duas excludentes de responsabilidade muito importantes no artigo 137. Primeiro, quando ele estiver no exercício regular de administração, mandato, cargo ou função. Segundo, fora da sua capacidade, mas expressamente autorizado por quem dê direito. Ok? É muito importante, são muito importantes essas duas excludentes de responsabilidade previstas no artigo 137 do Código Tributário Nacional. Mas tem que estar expressamente autorizado por quem tem a capacidade de fazer aquele negócio. Essa questão de estar expressamente, eu tive uma passagem na vida, conto para vocês, porque vocês, como fiscais, sempre podem ficar nessa situação de saia justa, né? Eu era gerente de exportação de uma firma, até do Rio Grande do Sul, e fizemos uma exportação para Madagascar. O navio estava carregado no porto do Rio Grande e havia uma notícia... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. De uma max valorização no franco madagasquenho. E eu fiquei preocupado com aquilo, chamei o diretor da empresa e falei, olha, nós estamos com esse problema, se esse navio zarpar e no meio do caminho houver uma max valorização do franco madagasquenho, o adubo vai chegar lá pelo mais do que o dobro do preço. Vamos esperar para ver se ocorre, mas as custas no porto são um pouco caras, bem caras. E o diretor, não, manda zarpar, deixa de ser covarde, Borba, manda zarpar e tal. E zarpou o navio, houve a max valorização, o adubo ficou lá, ninguém queria mais o adubo. E aí o presidente da empresa me chamou, junto numa reunião dos diretores, entre eles esse que mandou zarpar o navio. E eu entrei na reunião, o presidente falou, mas quem foi que autorizou zarpar o navio nessas condições, possibilidade de max valorização? Eu falei, foi o fulano. Foi o Fernando, já falei, foi o fulano. E ele virou-se, mas assim, deu um teatro fantástico. Mas eu nunca soube disso. Você nunca me falou uma coisa dessa. E o presidente depois me chamou, falou, Borba, eu sei que você não está mentindo, te conheço há muito tempo, mas o fulano é diretor e é filho do outro sócio. Infelizmente, você vai ser mandado embora. Você tinha que ter pego uma autorização por escrito dele, aí estava tudo resolvido. E isso na fiscalização também ocorre. Muitas vezes você vai fiscalizar o chefe ou algum superior quer que você entregue a fiscalização, não quer que continue fiscalizando por motivos que eu não vou nem dizer quais são, enfim, não tem problema. Meu amigo, que você quer que eu devolva, faz um despacho aqui no processo, pedindo o processo, devolvo, não tem problema. Você vai ficar esperando a vida inteira, ele não vai fazer. Então não faça nada de boca, nada. Tudo tem que ser expressamente determinado, certo? Porque expressamente determinado, ninguém faz nada errado. É muito importante essa experiência de vida que vocês vão enfrentar naturalmente essa circunstância. Se você estiver entrando meio bobo, meio bobo ainda, bobo no sentido de sem experiência,
pode cair numa fria dessa. Muito bem. Então, são essas duas excludentes de responsabilidade. Quando estiver dentro das suas atribuições ou fora delas, mas expressamente autorizado por quem dê direito. Ok? Muito bem. Depois vem o inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Dolo específico do agente seja elementar. Essa frase ela tem muitos conceitos jurídicos importantes, não é uma coisa leiga, não. Bom, o que é o dolo específico? O dolo específico é quando você pratica um ato com a intenção de obter um outro resultado. Ok? Com a intenção de obter um outro resultado. Por exemplo, se você não emite nota fiscal, o seu objetivo não é não emitir nota fiscal. Isso é o de menos, é não pagar o tributo. Certo? Esse é o dolo específico. E dolo específico seja elementar, significa que ele faz parte, ele é um dos elementos da tipificação da infração. Por exemplo, Antônio não pagou o tributo. Isso é uma infração. Antônio é um dos elementos, não pagou outro elemento, tributo, outro elemento. Agora, João não pagou o tributo com dolo. O dolo é um dos elementos da tipificação da infração, portanto, ele é elementar. Ora, se nós vimos no artigo 136 que sequer há necessidade do dolo da intenção, porque a responsabilidade é objetiva, salvo disposição de lei em contrário, muito mais se houver o dolo, é óbvio que vai haver a responsabilidade. Depois, o inciso 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico, e aí vem das pessoas referidas no artigo 134, por isso que eu estou dizendo que o artigo 137, na verdade, é uma repetição mais detalhada do 135. Se eu voltar aqui rapidamente, você vai ver que no 135 diz exatamente isso. Olha aqui, são pessoalmente responsáveis as pessoas referidas no artigo anterior, que é o 134. Então, o 137, ele apenas repete, o 134 com mais detalhes, o 135, perdão, com mais detalhes. Dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado contra estas. Não é? É impressionante, porque não tem muito sentido colocar esses detalhes. Eu vou voltar novamente, você vai, Bob, de novo, mas está aqui, 135, tudo isso, mandatários, prepostos, empregados, diretores, etc. Então, é apenas uma repetição mais detalhada, mas o mais importante nesse artigo 137, sem dúvida, são as duas excludentes de responsabilidade. Isso é o que eu quero que vocês fixem bem no artigo 137. Não haverá responsabilidade se ele estiver dentro das suas atribuições ou fora delas, mas expressamente autorizado por quem dê direito. Ok? Esse é o nosso artigo 137. O STJ determina que, na adulteração de guias de recolhimento pelos vendedores, não cabe imputação de fraude aos compradores a pretexto da aplicação da regra objetiva do artigo 136. O que significa isso? Um estabelecimento A vendeu para um estabelecimento B e falsificou uma guia de recolhimento do tributo. O estabelecimento B recebeu aquele documento e não sabia que era falsificado. Ora, pela literalidade do artigo 136, mesmo esse estabelecimento B não teve a intenção, mas ele poderia talvez ter verificado se aquela guia era verdadeira ou não, enfim, mas
o STJ determina que na adulteração de guias não cabe imputação de fraude aos compradores. Eles nem sabiam do que estava acontecendo. Tratando-se de ilícito praticado por terceiros sem o concilium fraudes, ou seja, sem a concordância, sem a participação dos compradores, do adquirente, impõe-se eximi-lo dos consectários, das consequências da infração à luz do artigo 137. E ainda continua. Deveras exigindo a lei elemento subjetivo consistente no dolo específico, o adquirente que, mercê de contribuinte, recolhe com base em guias falsificadas por terceiro, não pode ser apenado tributariamente devido a adimplir a obrigação, a qual deve ser acrescida apenas de juros de mora e correção monetária. Ok? Então, não há responsabilidade penal, responsabilidade tributária no caso de uma empresa receber um produto com tributo recolhido, mas por guia falsificada, de acordo com o STJ. Esse é um detalhe muito importante, principalmente na substituição tributária, porque na substituição tributária o varejista recebe a nota fiscal com o imposto devido, destacado devido pelo remetente, e com o imposto devido por substituição tributária já recolhido muitas vezes com a guia. Certo? Então, esse estabelecimento adquirente ele não vai ter responsabilidade pessoal sobre esse tributo porque a guia era falsificada. Legal? É um caso prático muito interessante, que ocorre muito na prática. Ainda de acordo com o STJ, a responsabilidade pela prática de infração tributária, malgrado o disposto no artigo 136, deve ser analisada com temperamentos. Novamente, vamos dar uma paradinha, novamente. O STJ dizendo assim, olha, minha gente, vamos aplicar o artigo 136 com temperamento, não vamos pela literalidade absoluta da lei. Certo? Sem definir exatamente como tem que ser, mas dando essa luz para o aplicador da lei. Sobretudo, quando não resta comprovado que a conduta do vendedor encontrava-se inquinada de má-fé, em hipóteses como tais, tem o emprego do disposto no artigo 137, que consagra a responsabilidade subjetiva. Eu digo, ele diz responsabilidade subjetiva do artigo 137, porque no artigo 137 ele diz que é a responsabilidade contra as infrações que decorrem direto e exclusivamente de dolo específico dessas pessoas, ou seja, que havia a intenção dessas pessoas. E quando a responsabilidade depende da intenção, é responsabilidade subjetiva. Certo? Então, em resumo, o que nós temos que considerar nesses dois casos, do artigo 136 e do artigo 137, é o fato de que realmente a responsabilidade independe da intenção do agente, salvo disposição de lei em contrário, mas que isso tem que ser aplicado de forma com mais temperamentos, de acordo com o STJ, sem especificar exatamente o que seria isso, né? Mas de forma com mais equidade, mais ponderação. E, fundamental, vou repetir, lembrar as duas excludentes de responsabilidade. Quando estiver dentro das suas atribuições ou fora delas, mas expressamente autorizado por quem dê direito. Muito bem. Depois nós temos o último artigo da responsabilidade, que é o artigo 138. Esse é o chamado benefício da espontaneidade, o artigo 138 do Código Tributário Nacional. Vamos lá. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, e aí vem dois detalhes, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Então, minha gente, se o contribuinte, o benefício da espontaneidade não é chegar lá e dizer assim, olha, aí eu parei um pouquinho, eu devo, não nego, pago quando puder. Não.
ele tem que denunciar sua própria infração, que houve aquela infração, pagar o tributo ou depositar o montante arbitrado pela autoridade para discutir se for o caso. Então, são duas possibilidades da denúncia espontânea: pagar ou depositar o montante arbitrado para discutir. Como eu disse, não é chegar lá, devo, não nego, pago quando puder. Isso não é denúncia espontânea. E mais um detalhe: como o próprio nome diz, a denúncia tem que ser espontânea. Portanto, o parágrafo único do artigo 138 determina que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. É lógico, senão todo mundo ficava esperando um fiscal chegar para ir, entre aspas, espontaneamente pagar os tributos. Então, na hora de relógio que iniciar, procurando meu relógio aqui, está aqui, ó. Na hora de relógio que iniciar uma ação fiscal, acabou o benefício da espontaneidade do sujeito passivo. Certo? Naquela hora acabou o benefício da espontaneidade do sujeito passivo. Então, de uma forma redundante, mas só para lembrar, a espontaneidade tem que ser espontânea, né? Porque senão iniciou a ação fiscal, acabou o benefício da espontaneidade. Hoje, na prática, as receitas, várias delas, o Estado do Rio, por exemplo, faz isso, a Receita Federal faz isso, ela comunica ao contribuinte: olha, está havendo essa possibilidade de infração, isso é muito comum. Nas vendas, a loja faz vendas através de cartão de crédito e não emite nota fiscal. As administradoras de cartões de crédito informam para o Estado o que foi vendido por aquela loja e o Estado informa, e o contribuinte informa através das declarações obrigatórias o que foi vendido também. Não bate. O poder público manda uma carta para o contribuinte: olha, está havendo essa diferença entre o cartão de crédito e as suas informações de venda, e até que o fiscal compareça no estabelecimento, você tem a possibilidade do benefício da espontaneidade, etc, etc. Ok? Então, mas cuidado. E um detalhe fundamental, eu quero voltar ao texto: acompanhado do pagamento do tributo e dos juros de mora devidos. Não é só pagar o tributo. Isso até já foi questão da prova do concurso para o Estado, se eu não me engano, o Estado de Santa Catarina. O contribuinte, através de uma denúncia espontânea, pagou o pagamento fez o pagamento do tributo, mas não do juros de mora, e aí perguntava se teria o benefício da espontaneidade. Não, tem que pagar o tributo e os juros de mora, ou depositar o montante arbitrado pela autoridade. Ok? Então, o parágrafo único do artigo 138 diz exatamente isso. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento, mas é lógico, né? Senão é isso, ficava todo mundo esperando o fiscal chegar para, entre aspas, pagar. Na verdade, isso já acontece, né? Quando você inicia uma fiscalização, os caras vão correndo no banco pagar tudo. Mas aí já não adianta mais. Ok? Muito bem. Súmula 360 do STJ. O benefício da espontaneidade, da denúncia espontânea, não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. O que significa exatamente isso? Bom, ocorre o seguinte: nós vamos estudar 3 tipos de lançamento: lançamento direto, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Vocês vão entender com perfeição, mas eu só quero antecipar o conceito agora. No lançamento por homologação, o contribuinte calcula o que deve e... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer,
muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Paga antecipadamente. E depois a fiscalização vai ver se aquilo estava certo e vai homologar o pagamento e extinguir o crédito. Então, no lançamento por homologação, o contribuinte, ele mesmo calcula e paga. Não é assim no imposto de renda? Chega no mês de abril, você calcula, se tiver que pagar, paga imposto de renda e fica esperando a Fazenda Pública homologar. As empresas que fazem pagamento do ICMS e do IPI através de confronto, não são do Simples Nacional, fazem o cálculo, pagam, confronto débito-crédito, pagam e fica esperando um fiscal homologar aquele pagamento. É lógico que, como não tem fiscal para homologar todas as empresas, considera-se homologado passados 5 anos do pagamento antecipado. Mas a curiosidade é a seguinte: quando o contribuinte calcula e paga, não houve ainda início de fiscalização para ele. Ou, se ele declara e não paga, não houve ainda início de fiscalização. Mas ele já não tem mais o benefício da espontaneidade. É exatamente o que determina o STJ na súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Então, minha gente, ele não vai se livrar da penalidade. Ok? Então, se no final do período de apuração de um ICMS, por exemplo, a empresa calculou que devia R$3.000 e não pagou, mesmo que não tenha um efetivo início de ação fiscal com o fiscal comparecendo no estabelecimento, se ela pagar depois do prazo, já não há mais denúncia espontânea. Esse é o entendimento do STJ. Entende o STJ que no lançamento por homologação, quando o contribuinte calcula e declara, já iniciou-se um procedimento de homologação, mesmo que efetivamente não vá um fiscal lá fiscalizar. E uma vez iniciado esse procedimento de homologação, já não há mais o benefício da espontaneidade. Então, esse é um detalhe fundamental, muito importante dentro da questão da denúncia espontânea, do benefício da espontaneidade. STJ, o pedido de parcelamento do débito não configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa, sendo certo que o advento da Lei Complementar número 104, que acrescentou ao CTN o artigo 155A, o artigo 155A é o que trata do parcelamento. Somente reforçou o referido posicionamento. O artigo 155A acrescentou o parcelamento como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o caput, novamente, do artigo 138. Para que haja o benefício da espontaneidade, tem que haver o pagamento do tributo e do juro de mora, para ele não ter que pagar a penalidade, ou o depósito do montante arbitrado. O pedido de parcelamento não está citado no artigo 138. Então, não há benefício de espontaneidade se o cara pedir parcelamento. Ele tem que pagar o tributo e os juros de mora,
ou depositar o montante arbitrado pela autoridade. Somente nessas duas hipóteses é que ocorre a denúncia espontânea. Certo? Então, essa é a posição do STJ importante para nós. Em seguida, nós vamos conhecer a responsabilidade por sucessão imobiliária. É aquela história, em tese, que o adquirente de um bem imóvel torna-se responsável pelos tributos incidentes sobre aquele bem, certo? Mas tem nuances, tem detalhes importantes. Vamos lá. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil ou posse de imóveis, ou seja, IPTU, ITR, bem assim os relativos à taxa pela prestação de serviço. Nós sabemos que existem dois tipos de taxa, pelo exercício do poder de polícia e pela utilização de serviço, bem como pelas contribuições de melhoria. E é lógico que aqui nós temos que incluir, porque o Código não cita, o Código não fala em empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais, porque não os considerava como tributo na época. Mas aqui entram as contribuições sociais também, incidentes sobre imóveis, sobre construções, etc. Subrogam-se, são transferidos para a pessoa do respectivo adquirente. Vejam que ele não se refere à taxa de polícia, só os impostos, a taxa pela prestação de serviço e as contribuições de melhoria. Você vai entender o porquê. Mas tem um finalzinho aqui muito importante. Salvo quando conste do título a prova de sua quitação. O que é prova de quitação? É certidão negativa. Então, se eu vou adquirir um imóvel, vou na repartição, pego uma certidão negativa do imóvel, vejo que não é devido nenhum tributo, adquiro aquele imóvel, maravilha, passou para o meu nome, amanhã ou depois aparece um fiscal da Fazenda Pública Municipal e diz: boba, houve um engano lá, havia esse IPTU que não tinha sido pago. Azar da Fazenda Pública, que vai cobrar do antigo dono. Eu não tenho responsabilidade, por quê? Porque constava do título a prova de quitação, que é uma certidão negativa. Então, dois detalhes muito importantes da responsabilidade por sucessão imobiliária. Primeiro, só se aplica a impostos, taxa de serviço, você vai entender por quê, e contribuições de melhoria. E, mesmo assim, se ele tiver a certidão negativa, não vai haver responsabilidade. Conste do título a prova de quitação, porque na escritura do imóvel aparece que foi fornecida a certidão negativa, etc, etc. Ok? Maravilha. Então vamos entender por que ele não se aplica às taxas de polícia. Ele só se aplica, na verdade, a impostos, taxas de serviço e contribuições de melhoria. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nesse parágrafo aqui. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Boba, não entendi nada do que tem escrito aí, mas é fácil de entender. Olha só. Se o imóvel vai para a asta pública e eu arremato esse imóvel, a Fazenda Pública que vai tirar os tributos do valor que eu dei pela arrematação. Eu não tenho, além do valor que eu dei pela arrematação, de completar tributo se for devido. Mas se não der para a Fazenda Pública cobrar tudo, azar. Azar. Então, na arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Arrematei por 2 milhões o imóvel, fim de papo. Mas eram devido 2,5 milhões de tributo, azar. Azar da Fazenda Pública. Ok? Eu não tenho que dar 1 centavo a mais do que dei pela arrematação do imóvel. Parágrafo importantíssimo. Muito bem. Então, vamos entender o motivo pelo qual as taxas de polícia não subrogam-se, não são transferidas para o adquirente. Ocorre o seguinte:
Aqui está o alienante, o Borbinha todo feliz vendendo, lá para o nosso amigo adquirente, o Barbichinha. E os tributos devidos até a aquisição são esses 4. Impostos, taxa de serviço, taxa de polícia e contribuições de melhoria. Observe que os impostos, as taxas de serviço, taxa de coleta de lixo e por aí afora, e a contribuição de melhoria, elas são incidentes no imóvel independente da atividade ali desenvolvida. Pode ser residência, pode ser comércio, pode ser indústria, pode ser o diabo que for. Então, as taxas de serviço, taxa de coleta de lixo, os impostos, a contribuição de melhoria são incidentes independente da atividade ali desenvolvida. Observe que o nosso amigo Barbicha aqui, e é muito importante atentar para isso, está comprando tão somente o imóvel. Ele não está comprando a pessoa jurídica que funciona ali. Nós vamos ver em seguida, nos próximos dispositivos, na próxima parte da aula, desse módulo, a situação em que o Barbicha vai chegar e dizer assim, olha, eu quero comprar o estabelecimento, a pessoa jurídica, é diferente. Aqui não, é sucessão imobiliária. Ele só responde pelos tributos incidentes sobre o imóvel, independente da atividade ali desenvolvida. Agora, por exemplo, taxa de inspeção sanitária, que é uma taxa de polícia. É uma taxa devida em função da fiscalização municipal nas instalações sanitárias de bares, restaurantes, etc. Essa é uma taxa, a taxa de polícia, ela é devida em função da atividade desenvolvida naquele imóvel. Mas o Barbicha, ele está comprando tão somente o imóvel, ele não está comprando a empresa que presta aquele serviço ou aquele comércio ali. Por isso, ele só vai responder pelos impostos, pelas taxas de serviço e pelas contribuições de melhoria, que são tributos incidentes sobre aquele imóvel, independente da atividade ali desenvolvida. Mas as taxas de polícia continuarão sendo cobradas da empresa ou que ficava naquele imóvel. Certo? Então o Barbicha chegou para o dono da padaria e disse assim, seu Manel, eu quero comprar o imóvel, o senhor pega a sua pessoa jurídica, transfere de lugar, vai para outro lugar, não quero saber de padaria, não quero saber de pessoa jurídica, eu quero o imóvel. Essa é a situação do artigo 130 do CTN, por isso só se refere a impostos, taxas de serviço e contribuições de melhoria. Ok? Vamos ver alguns detalhes aqui. O adquirente, de acordo com o STJ, subroga-se nos direitos e obrigações relativos ao imóvel quando, no ato translatício, ato translatício é a transmissão do imóvel. O legislador devia, e as decisões dos tribunais deviam ser numa linguagem simples, né? Ficaria tudo muito mais fácil. Mas, quando no ato translatício, ou seja, na transmissão do imóvel, forem-lhe passados todos os direitos e ações relacionados ao bem adquirido. Entretanto, não sendo repassado ao adquirente no referido ato todos os direitos e ações relacionados ao bem adquirido, não há como conferir-lhe o direito à repetição é restituição, das quantias indevidamente recolhidas a título de IPTU. Vamos entender essa decisão aqui. O Antônio era dono do imóvel e vinha recolhendo IPTU em valor indevidos, maiores do que o valor devido. Vendeu esse imóvel para o Pedro. O Antônio que eu falei? Acho que é Antônio. Antônio vendeu para o Pedro. O Pedro responde pessoalmente pelos tributos que eram devidos pelo Antônio. Mas o Pedro não tem o direito de pleitear a restituição dos valores pagos a maior pelo Antônio, salvo se no ato translatício, na transmissão do imóvel, na escritura, for citado esse direito dele. Caso contrário, não sendo repassado ao adquirente no referido ato todos os direitos e ações relacionados, então não há como conferir esse direito. Ele pediu o dinheiro de volta, quem pagou mais foi o outro, foi o Antônio. Agora, se na escritura constar esse direito, aí sim ele poderá pleitear a restituição de um tributo pago indevidamente, maior do que o devido,
pelo antigo proprietário do imóvel. Ok? Maravilha. Mais um detalhe. Na hipótese de arrematação em asta pública, conforme eu comentei, a subrogação do crédito tributário ocorre sob o respectivo preço, que por ele responde, recebendo o adquirente o imóvel desonerado dos ônus tributários devidos até a data da aquisição da asta. Se o preço alcançado, e eu comentei isso, na arrematação em asta pública não for suficiente, azar da Fazenda Pública, para cobrir o débito tributário, não fica o arrematante responsável pelo eventual saldo devedor. Ok? Então, esse é um detalhe importantíssimo. O cara arrematou em asta pública, fim de papo, ele não tem nem que se preocupar se era devido, o quanto era devido de tributo, e fim de papo. Ah, mas não deu para pagar todos os tributos. Azar da Fazenda Pública. Ok? Maravilha. Na próxima parte desse módulo, nós continuamos as hipóteses de responsabilidade e vamos conhecer a responsabilidade por sucessão empresarial. Até lá. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.